Nesse infinito de opções, muita gente acaba comprando sem simplesmente saber se o alimento faz bem ou mal à saúde. E ainda paga mais caro no final. E é muito importante o consumidor ele ter essa consciência de ler a lista dos ingredientes, né? Como por exemplo, aqui a gente tem um chocolate que é fit, certo? Mas se a gente for ver aqui atrás, é um chocolate que realmente ele não possui açúcar, mas em relação a valor energético, que seriam as calorias, ele se assemelha muito a um chocolate meio amargo, por exemplo, que não é rotulado como fit. A tabela nutricional é uma ferramenta essencial para você conhecer os seus alimentos. Mas como fazer esta leitura? Como, por exemplo, a bolacha de arroz. Ela é uma excelente fonte de fibras, é uma excelente fonte de carboidrato complexo, né, que demora ali para digerir, ao contrário da tapioca, do pão francês. Por exemplo, esse alimento, ele contém 1% de sódio do valor total que você pode consumir ao dia. Então, de 100%, apenas 1%. Então, é super tranquilo. Seria preocupante se aqui fosse, por exemplo, 80% do seu valor de sódio diário. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a população brasileira consome, em média, mais de 2 milhões de toneladas de pão francês por ano. Mas este alimento é mocinho ou vilão na mesa dos brasileiros? Um pão francês, ele é super tranquilo de inserir na rotina e ele é um pão fresco, é um pão que não é industrializado, é feito todos os dias, de ingredientes naturais. Então, entre o pão francês e o pão tradicional de forma, lembrando, o tradicional de forma e não o integral, eu optaria pelo pão francês, que é um pão fresco, né? Ele contém até a mesma quantidade de fibras do que o pão de forma tradicional e o brasileiro ama, é uma ótima pedida. Uma pesquisa feita pelo IBGE em 2017 e 2018 revelou que o refrigerante é a bebida mais consumida no país. Para não retirar de forma agressiva do dia a dia, a sugestão é a opção zero açúcar. Se o refrigerante for um refrigerante açucarado, aquele refrigerante comum, sim, ele é um vilão. Agora, se o indivíduo conseguir equilibrar o refrigerante zero na rotina, aí ele acaba não sendo um vilão, inclusive ele pode ser até um aliado ali no processo de emagrecimento. E a gente traz aqui alguns exemplos, né? Então, o refrigerante tradicional, essa lata, ela contém 136 calorias, né? E aqui bastante açúcar adicionado, enquanto o refrigerante zero, ele contém exatamente 0 calorias. Aqui no valor diário da quantidade de sódio é apenas 2% de 100%. Então é um valor de sódio baixíssimo. A nutricionista explica que mudar qualquer hábito que seja não é uma tarefa fácil, mas é possível. O que a gente precisa fazer mesmo é tirar um tempinho a mais para olhar a tabela nutricional dos alimentos, para buscar entender o que realmente tem ali dentro daquele alimento industrializado, para que isso não interfira na sua saúde ao longo dos anos.